E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Linux gratuito do mundo dos hackers. Essa aqui é a aula 4 do curso de Linux gratuito. Bom, nessa videoaula eu vou estar mostrando como está instalando a distribuição Linux Mandriva no seu computador, no HD. Ou então o mesmo processo vai servir para instalá-lo em uma máquina virtual. O porquê que eu estou ensinando a instalar o Mandriva? Porque quem vem acompanhando o curso de Linux já deve estar sabendo que eu mostrei como instalar o Ubuntu, tanto numa máquina virtual como no HD. E também há um tempo atrás eu postei também uma videoaula mostrando como fazer um dual boot, que é no caso instalar dois sistemas operacionais em um mesmo HD, como por exemplo o Windows e o Linux. A questão é que eu vou estar mostrando como está instalando o Mandriva agora, porque o Mandriva ele utiliza um ambiente gráfico diferente do Ubuntu, que no caso o Ubuntu ele utiliza o ambiente gráfico Genome, e o Mandriva, no caso, ele utiliza o ambiente gráfico KDE. Ele também tem a opção do Genome, mas como o Ubuntu não tem a opção KDE, então é preciso eu estar mostrando uma outra distribuição Linux que tenha um ambiente KDE. Então eu mostrei o Ubuntu com o ambiente Genome e agora eu vou estar mostrando o Mandriva com o ambiente gráfico KDE. Isso diferencia um pouco essas duas distribuições. Por exemplo, uma distribuição que usa KDE e uma distribuição que usa o Genome como ambiente gráfico. Deixa a distribuição com uma cara diferente, cada ambiente gráfico tem suas características, inclusive isso vai ser debatido em uma matéria mais para frente, que vai ser uma próxima aula do curso de Linux, e também uma videopalestra, uma videoaula sobre os dois ambientes gráficos. Agora vamos focar só na instalação do Mandriva. Para começar a instalação do Mandriva, como a instalação de qualquer outro sistema operacional, a gente deve reiniciar o computador, colocar o CD do Mandriva e antes de tentar fazer a instalação, você deve verificar se o seu computador, se a sua BIOS, ela está iniciando a primeira tentativa de boot a partir do CD. Porque no caso, se tiver a partir do HD, você já vai direto para o seu sistema operacional e não vai conseguir fazer a instalação do Mandriva. Então, para você acessar o setup da BIOS do seu computador, você fica apertando a tecla F2. Se não for o F2, pode ser o ESC ou então a tecla Del. Às vezes também o F10. Isso varia um pouco de cada BIOS. Então é só você estar tentando descobrir qual que é a tecla, apertando essas que normalmente são padrões, F2, F10, Del ou ESC. Ou então você pode estar consultando também o manual da sua placa-mãe. Bom, então aqui na minha BIOS, que no caso é essa que vocês estão vendo agora, normalmente todas as BIOS de computadores mantêm um padrão parecido. Pode não ser assim por abas, mas pode ser em ordem assim de lista. Enfim, o propósito final da gente é chegar nessa opção aqui, que é o boot. Aqui em boot você deve estar visualizando quais opções de boot que você tem. Aqui no meu caso já tem todas as opções de uma vez só, mas pode ser que tenha uma opção como Priority Boot, que no caso seria qual a prioridade de boot, que aí você estaria escolhendo então o CD-ROM, HD, enfim. Então aqui no caso eu tenho o primeiro que é disco removível, dispositivo removível, aqui um HD e um CD-ROM drive. No meu caso é ele que eu quero estar dando boot. Aqui ainda tem o Network Boot, que é para me dar boot pela rede. Então pode ver que o meu CD-ROM aqui está em penúltimo, então eu vou levar ele lá para cima para ser o primeiro. Feito isso, eu venho aqui para Exit, e aqui eu venho em Exit Save Changes, que é para mim salvar todas as alterações e sair da minha BIOS. Então eu dei um Enter, aqui eu confirmo, Yes, e já vou dar boot pelo CD-ROM. A versão que eu estou usando aqui do Mandriva é a 2010.2, que atualmente, até o dia que eu estou gravando essa videoaula, é a versão mais recente e estável do Mandriva. Então esse daqui é o menu de opções do Mandriva. No caso, essa opção aqui que eu estou, ela não é uma opção Live CD, que eu posso estar testando ela a partir do CD, sem estar fazendo uma instalação. Essa versão do Mandriva que eu baixei é uma versão apenas para instalação, e no caso essas outras opções, que seria dar boot a partir do HD, instalar o Mandriva, sistema de recuperação, teste de memória e detecção de header. Então a primeira coisa, para facilitar a nossa instalação, que a gente deve fazer é apertar a tecla F2, que observe logo embaixo, no canto inferior do menu, tem as opções F1 Help, que seria ajuda, F2 Language, que seria linguagens, F3 é a resolução da tela, F4 é CD-ROM, F5 Drive e F6 as opções de kernel. Então apertando a tecla F2 do seu teclado, você vai ter todas as opções de linguagem do Mandriva. Observe que tem a linguagem Português Brasil, que é ótimo para a gente. Inclusive o Mandriva é totalmente traduzido para a linguagem Português Brasil.
Tem o português Portugal e português Brasil. Então dei um Enter. Veja que aqui já temos todas as opções em português. Já foram todas traduzidas, inclusive as opções inferiores. Bom, então aqui vamos direto para essa opção que é instalar Mandriva Linux 2010.2, que no meu caso essa é a minha versão. Dei um Enter. Aqui ele vai carregar os componentes necessários para a instalação. Detectou USB, dispositivo de USB. Está iniciando o instalador Mandriva. E aqui já estamos na tela de instalação. É importante vocês observarem que a instalação do Mandriva ela é com interface gráfica. Você não precisa ficar digitando código. Por exemplo, algumas versões antigas do Mandriva e também ainda umas versões atuais de outras distribuições Linux, você precisa fazer a instalação por linha de código. Então você precisa definir a partição, você precisa separar a partição lógica, a partição de arquivos, você precisa copiar os arquivos, enfim, aqui não, aqui é tudo com ambiente gráfico, então você apenas vai seguindo as opções e o Mandriva ele faz os códigos nas horas certas, você não vai precisar digitar nada. Nessa primeira opção, então, aqui a gente escolhe o idioma, que já foi escolhido no início, então o Mandriva já capturou aqui o português do Brasil, cliquei em próximo, aqui em licença é a licença do Mandriva, quem quiser é bom estar dando uma lida, e então é só clicar aqui em aceito e clicar em próximo. Aqui é o particionamento. Então, no caso, se você for fazer um dual boot utilizando o Mandriva, por exemplo, você tem o Windows 7 no seu computador e agora você quer instalar o Mandriva e deixar o Windows 7 também, aqui vai aparecer a partição do Windows 7, o quanto ele está usando. Observe que EXT 2, 3 e 4 são partições Linux, XFS também são partições Linux, aqui uma partição swap, que também é uma partição Linux, no caso de memória virtual para o Linux. E aqui o Windows, que seria as partições do Windows, seja o Windows 7, Vista, XP, enfim. E aqui outro tipo de partição e o que está vazio. No meu caso aqui eu tenho meu HD todo vazio. Se tivesse o Windows, aqui ia aparecer o Windows em azul, o quanto ele está usando, o quanto que tem vazio. E aqui embaixo você teria umas opções de estar redimensionando a partição do Windows para você estar definindo o quanto você quer deixar para o Mandriva, para aí sim fazer a instalação. Então, no caso, você poderia fazer o dual boot por aqui mesmo, que você deixaria para o Windows e o restante que você colocasse aqui, você deixaria para o Mandriva. Quem tiver já um sistema operacional instalado na máquina, vocês vão ver direito a opção e não tem segredo porque é tudo bem descrito. E quem também fez já uma instalação do Ubuntu, fez um dual boot com Ubuntu, também vai saber identificar o certo que deve fazer. Então aqui no meu caso tem a opção usar espaço livre e personalizar particionamento. Usar espaço livre, que é o básico, e personalizar particionamento já é para usuários mais avançados. Como isso daqui é uma videoaula simples, apenas de instalação do Mandriva, vamos usar essa primeira opção. Cliquei aqui em próximo, ele está formatando a partição SDA1, formatando SDA6, e aqui já foi para a próxima opção. Aqui no caso ele está mostrando as mídias que foram encontradas para ser usadas durante a instalação. Então, se você quiser adicionar mais uma, só você está selecionando ela aqui. No caso, tem o CD-ROM, rede FTP, rede NFS e aqui rede HTTP. No meu caso, eu não vou adicionar mais nenhuma, então clico em próximo. Aqui, então, já devo escolher o ambiente gráfico que eu quero para o Mandriva. Como eu falei no início dessa videoaula, ele também tem o ambiente gráfico Genome, mas já estamos instalando o Mandriva para ver como que funciona o KDE, então vamos escolher aqui o KDE. E aqui você pode personalizar também. Cliquei em próximo. Aqui já começou então a instalação. Observe que aqui já está no passo de instalação. Depois de instalado o Mandriva, você vai ter que configurar o usuário, inicialização, resumo, atualizações e sair. No caso de atualizações, se você estiver conectado à internet, você já vai poder fazer algumas atualizações no Mandriva. Que normalmente toda distribuição Linux vem com o pacote básico, né? Sempre vem o que vai ser necessário para instalação e utilização básica doméstica ou empresarial, dependendo da distribuição. Mas, claro que se você quiser estar baixando pacotes novos e atualizações para os pacotes já atualizados, você já pode estar usando sempre o recurso de atualizações na hora da instalação de uma distribuição Linux. Então agora vamos aguardar aqui a instalação para já ir para os próximos passos. Aqui o Mandriva já terminou o processo de instalação, o que demorou cerca de uns 20 minutos, mais ou menos, 23 minutos. Então aqui a gente já chegou então na parte de configuração. Então aqui é a parte de usuário. Aqui você deve definir uma senha para o usuário root, que é o usuário principal, o administrador em Linux. Então vou colocar aqui minha senha. Aqui vou repetir a senha. Aqui eu coloco o meu nome real.
Aqui eu coloco o nome de usuário, no caso aqui eu estou adicionando um novo usuário. Aqui eu coloco a senha agora do usuário comum, lembrando que esse daqui é a senha para o usuário root, que é o usuário administrador. E aqui é a senha do usuário comum que eu acabei de criar, que o nome vai ser Paulo, o nome real, e o nome de usuário vai ser Paulo. Que eu posso até colocar Paulo Tássio, se eu quiser. E aqui o meu nome de usuário fica só Paulo. Aqui uma senha, embaixo eu repetir. Aqui tem algumas opções avançadas ainda, se eu quiser estar alterando alguma coisa, criando algum grupo, algo do tipo. Mas não vou mexer nisso agora. Então basta clicar em próximo, a gente já vem para a parte de inicialização. Aqui em inicialização a gente já pode estar configurando o monitor, a resolução que a gente quer para o monitor. No caso aqui eu vou deixar 1024 por 768 mesmo. Cliquei em próximo. Aqui é um resumo de todas as configurações do Mandriva, todas as configurações que ele possui. Então aqui tem sistema, hardware e rede de internet. Que eu acho que também tem outras opções, que é segurança. Então, nível de segurança padrão, aqui você pode estar fazendo algumas configurações, por exemplo, alterando o país e região, alterando o layout do teclado também, e por aí vai. Mas não cabe a nós fazer nenhuma alteração, pelo menos por enquanto. Então, cliquei em próximo. Agora está instalando o gerenciador de inicialização. Aqui é a parte de atualizações que eu falei no meio dessa videoaula. Caso você esteja conectado à internet, é recomendável que você faça as atualizações. Então você deixe sim e clique em próximo. Se você não estiver conectado à internet, você pode clicar em próximo, mesmo com aqui assinalado sim, que ele vai ver que você não está conectado à internet, provavelmente vai dar algum aviso falando que você não está conectado à internet e você não vai conseguir fazer as atualizações. Mas no meu caso aqui eu não vou fazer as atualizações por ser apenas uma aula de exemplo, não vou usar o Mandriva no meu computador mesmo. Até mesmo porque mais tarde eu posso estar fazendo essas atualizações normalmente. Não é porque eu coloquei não aqui que nunca mais o Mandriva vai ser atualizado. Isso é importante. Então se eu quiser fazer mais tarde as atualizações eu posso estar fazendo normalmente. Então cliquei aqui em não e cliquei em próximo. Aqui já está na última parte. Na verdade já finalizou tudo, parabenizou pela instalação do Mandriva no seu computador. Agora é só remover o CD, no meu caso aqui eu estou usando uma imagem ISO, numa máquina virtual, então não preciso remover o CD e clicar em reiniciar. É importante quando reiniciar você entrar novamente no setup da BIOS e alterar o CD-ROM para baixo, fazer com que o HD ele seja inicializado primeiro. Apesar que você já tirou o CD do Mandriva, então não será iniciado novamente através do CD. Mas é recomendável você colocar o HD novamente primeiro para evitar qualquer tipo, por exemplo, vai que você coloca outro DVD de outro sistema operacional e ele seja inicializado automaticamente sem que você queira. Então aí você pode achar que é algum problema, mas não é. Então sempre deixa o HD em primeiro e quando você for formatar, colocar algum sistema operacional, aí sim você muda para o CD-ROM. Então vou salvar aqui as alterações e sair. E já vai ser inicializado o Mandriva. Olha só, então aqui as opções que eu tenho já são de iniciar pelo Mandriva ou iniciar o Mandriva em modo seguro. Vou escolher a primeira opção. Aqui vai carregar todos os componentes. Então aqui já é a tela inicial do Mandriva. Agora é só fazer algumas configurações básicas para já iniciar o Mandriva normalmente. Então aqui é a tela de bem-vindo, basta clicar em próximo. Aqui é o registro, se você quiser estar se registrando. Inclusive você pode criar uma conta junto ao Mandriva, que aí você precisa estar conectado à internet, mas eu vou pular essa parte. E aqui é só finalizar. Então cliquei em fechar. E agora aqui é só eu estar me logando a minha conta no Mandriva. Então esse daqui é a conta administradora, que no caso é o root, e aqui minha conta de usuário. Como vocês lembram, eu tinha colocado Paulo Tássio o nome e Paulo o nome de usuário. Então aqui eu coloco minha senha e me logo no Mandriva. Aqui ele está iniciando pela primeira vez o Mandriva, então ele inicia a área de trabalho, por exemplo, e algumas opções. Bom, então aqui está pronto. O Mandriva já foi instalado, já foi configurado, já posso estar utilizando o Mandriva. E aqui nós já temos, que é o foco, né, o principal de a gente estar instalando o Mandriva nesse curso de Linux, é para estar conhecendo um pouco o ambiente gráfico KDE. Então esse é o KDE, observe que já é bem diferente do Genome, que vocês viram no Ubuntu. Já temos algumas opções aqui do lado, o iniciar também é diferente, a forma que os menus são organizados também é diferente, dentre outras coisas. Isso vai ser discutido mais para frente. Então essa videoaula termina por aqui. Não deixem de acompanhar o Mundo dos Hackers, que vai ter as próximas aulas e videoaulas, videopalestras também desse curso de Linux gratuito, onde a gente vai estar já vendo a diferença entre o ambiente gráfico Genome e o ambiente gráfico KDE do Linux.
Aí você já vai poder estar optando pelo ambiente que mais lhe agrada, né? E que mais lhe atenda também. Mais para frente a gente vai ver também alguns gerenciadores de pacote, vamos ver alguns comandos básicos de Linux também, como instalar pacotes, ainda tem muita coisa aí por vir ainda, então não deixe de acompanhar. Então fico por aqui e até a próxima videoaula.